Estamos ao vivo em cores, gente. Bom dia para você que está assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir ou ouvir depois. Vocês estão bem hoje? Vocês estão conseguindo respirar nessa semana, gente? Está todo mundo conseguindo respirar? Um ar puro e limpo em Brasília, umidade 17% ou menos. Né? Quase não está tendo incêndio, né? Em Brasília, no Brasil. Está todo mundo respirando ar limpo. Pessoal de São Paulo, beijo. Vocês devem estar achando maravilha. Muito bem, isso por quê? Porque a gente precisa aprender a votar, né? A gente precisa aprender a disseminar de ciência, evitar o negacionismo ambiental e climático, e é isso que a gente faz todo sábado aqui, não é verdade? Muito bem. Você está disposto ou está disposta hoje? Pois ponha-se, meu bem, porque está começando mais um Ambienta, sua fonte de informação, discussão e inspiração sobre tudo que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. E hoje o episódio é especial. Eu falo que todo episódio é especial, mas não é não. Só para brincar. Mas hoje é muito especial, assim, porque no meu segundo episódio do Ambiente eu tive a honra de conversar com o meu orientador de doutorado, beijo Jorge, e agora eu vou ter a honra de conversar com a minha orientadora de mestrado. Então eu acho que isso é um privilégio para poucos e para poucas, né? Que às vezes muitas pessoas terminam seus doutorados e seus mestrados em pé de guerra com os seus orientadores. Não foi o meu caso, ainda bem. Nesse episódio especial do Ambiente, a gente vai ter a honra de receber a minha orientadora de mestrado, a professora doutora Regina Macedo. Ela é uma pessoa extremamente inspiradora e dedicou sua vida inteira ao estudo, quase toda, na verdade. Ela vai contar um pouquinho sobre isso. Mas quase todo mestrado não, a partir do doutorado foi. Quase todo ao comportamento animal e o sistema de acasalamento. E ela se aposentou recentemente como professora da Universidade de Brasília e decidiu dar voz e vazão ao seu hobby mais maravilhoso, que é virar artista plástica. E ela já fazia telas enquanto ainda era professora, que são lindas, inclusive. Depois ela vai passar o arroba e tudo direitinho, tá? Então se aguente aí. Muito bem, então falar do currículo dela é muito engraçado. Ela me deu um currículo curto, que o currículo curto eu acho que tinha 5 páginas, mas tudo bem. Então vamos lá tentar resumir esse currículo maravilhoso. Ela é PhD em Zoologia pela Universidade de Oklahoma. Ela é mestre também em Zoologia pela Universidade de Oklahoma. Ela é mestre em Educação? Média é o quê? Mestre em Educação pela Lesley College. Ela é bacharel em Ecologia pela Universidade de Brasília. O que é AA? Associate, como é que é? Associate, alguma coisa, eu nem lembro. Associate alguma coisa. AA, é um outro título, né? Em vez de BS. BS, é um outro título para artes, né? Liberal Arts, em Pine Manor College. Com honra, tá, gente? Apenas. Ela foi professora no Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília, né? O titular desde 2015 até hoje, até ano passado. E professora assistente, né, de níveis 1 a 4 também pelo Departamento de Zoologia desde 1993 até 2015. Ela recebeu várias honras, né, e fellowships, que são prêmios. Associação a sociedades específicas, né? Um vínculo com sociedades. Isso, vínculos com sociedades. São vários, gente. Então, assim, de baixo para cima, eu não sei se eu começo de baixo para cima. Vamos lá. Ganhou prêmios de menção honrosa, de professor honrosa das classes de graduação em Biologia, inclusive da Universidade de Brasília, desde 1994 até 2015. Todo ano apenas. Ela foi eleita membro da Elective Member da União Americana de Ornitologia, que são o estudo das aves, em 2007. Ela foi oradora, né, das classes de graduação, a minha, inclusive, de 2008, 2004, a minha 2004, de Biologia da Universidade de Brasília. Ela recebeu esse prêmio de Fellow, em 2009, da União Americana de Ornitologia. Ela foi uma premiada, uma pesquisadora premiada da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, que é a FAP-DF 2010. No mesmo ano, ela também recebeu o prêmio também da União Internacional de Ornitologia. Em 2012, ela também recebeu o prêmio honorário
né, de fellow da mesma União, que é a União Americana de Ornitologia. Faltou aquele do Animal Behavior Society, mas já ela fala sobre isso, porque isso aí eu também acompanhei. Oi, Regina, tudo bem com você? É uma honra receber. Eu não vou conseguir chamar ela de professora. Às vezes eu vou chamar de professora, mas de doutora eu não consigo, porque eu sempre chamei ela de Regina. E ela falou aqui agora pra gente que meus alunos me chamam de Regina. Então, oi, Regina, tudo bem? Como é que você está hoje? Muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, Carol. Muito obrigada pelo convite, muito surpreendente até. E, né, a gente fica muito satisfeito que as pessoas até lembrem da gente depois de tanto tempo. É tão bom. Eu tô, né, meio fora já da biologia, mas eu gosto de saber que os alunos estão seguindo adiante, abrindo seu espaço, né? Sim. E brigando por um mundo melhor. Isso é principalmente exatamente. muito importante. Às vezes a gente fica triste, né? Mas tá difícil. Tá difícil. E, gente, a Regina, ela, além de ser maravilhosa, né, bonita, como vocês estão vendo, não envelhece, ela tá com a mesma cara há anos, tá conservada, não formou, acho que é por causa da zoologia. Ela sempre, todo ano, ela manda pra gente um e-mail para saber como que usa... Não, mas assim, tem uma frequência... para saber como os ex-alunos dela, né, que participaram de PIBIC, que mestrado e doutorado, eu fui aluna de PIBIC de mestrado, como estão, onde é que estão, o que estão fazendo. Eu acho isso muito carinhoso, assim, muito significativo, né? Você querer saber como é que está a nossa vida, como é que foi o andamento depois. Isso é muito fofo. Eu acho que vocês são meus filhos acadêmicos, né? Eu acho que tudo que você faz na vida, você constrói, eu acho, para frente. Uhum. E foi a minha maneira de poder contribuir para a melhoria, inclusive, do Brasil. Eu sinto isso muito. Sim, com Vocês certeza. são isso para mim. Então, a representação do que eu pude fazer nesse sentido. Hoje em dia eu estou vivendo muito mais para mim, de uma certa forma, mas eu penso assim que eu dei 30 anos da minha vida para melhorar esse país. E vocês são esse legado. Vocês vão para frente e vocês também vão produzir legados importantes. Isso é que é o legal. Sim, então, sim. É a coisa que mais muda a economia, né? É a educação. Isso. É uma das coisas que maneira que a gente pode contribuir, né? Exatamente, exatamente. Regina, eu sempre gosto de começar com uma fofoca. O povo adora uma fofoca. É aquilo assim, resuma seus 30 anos de vida profissional em 5 minutos. Tô brincando. Não, tô brincando. Mas é porque ela sempre contou essa história, eu sempre achei engraçada. Assim, não é engraçada, mas é porque é curiosa, assim. O jeito que você conta, eu acho engraçado, que é você sair da graduação e entrar no mestrado, que foi um negócio muito de surpresa, assim, de supetão. Tipo, eita, não sei o que é, vou entrar aqui para ver como é que é. E então, se você puder contar um pouco como é que foi sair do bacharel, da graduação para ir para o mestrado, do mestrado para o doutorado. E vai ser interessante. Eu conheço a história, porque eu já ouvi e é muito boa mesmo. Bom, eu acho que eu comecei, na verdade, com 18 anos, quando eu me formei na escola americana, né? Tinha toda uma história aí também por trás, mas eu recebi uma bolsa de estudos para ir estudar artes plásticas, que era a minha grande paixão. Fui para os Estados Unidos com essa bolsa, passei 2 anos estudando artes plásticas e voltei para o Brasil, crente que aqui eu ia continuar. Mas a vida tem muitos caminhos. E eu olhei em volta e cheguei à conclusão que ninguém ia sobreviver em artes plásticas. E meu pai era do tipo, você agora se vira, minha filha, tá grandinha, se vira. Então, eu resolvi continuar estudando, mas não artes plásticas. Então, eu voltei, entrei na UNB para estudar biologia, que era uma paixão, digamos que paralela. Terminei, olha só, né? Podia ter feito um negócio de biologia. Entre arte e biologia, Sim. Você pode até pensar, o que eu vou fazer com isso também, né? Mas, aí eu terminei biologia e também aquele negócio, eu pensei, arrumar um emprego. E em biologia, com uma graduação, você também não consegue lá grandes coisas. Não. Aí eu fui contratada para ser secretária na Embaixada do Canadá. E depois de acho que 1 ano, eu já estava que não aguentava mais aquilo não, que chatura, né? A gente estava vendo, era taxonomia, né? E taxonomia sistemática de um roedor sul-americano, Bolomys lasiurus. Então eu passava o meu tempo inteiro, eu passei 2 anos visitando museus e medindo crânios de rato. Então, no final desses 2 anos, eu falei, não é isso que eu quero, eu vou enlouquecer fazendo isso. Eu nem sabia mais como é que era a cor do céu lá fora, porque eu passava 8, 10 horas medindo crânio de rato.
E aí eu fiz a disciplina de comportamento animal na universidade com um professor chamado Douglas Mock. Maravilhoso, fantástico e assim, é como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto escuro. E eu falei, nossa, apaixonei pela área, entendeu? Aí basicamente eu fugi do laboratório, onde eu estava no museu. Eu esperei meu orientador de mestrado viajar, porque eu não tinha coragem de enfrentar ele. Fiz as minhas malinhas ali, me mudei para o outro laboratório, já pedi uma outra orientação, depois fui lá pedir perdão para o meu orientador de mestrado, assim, cabisbaixa, né? Ele falou, não, tudo bem, eu entendo. E ele me deu todo apoio, eu tenho que dizer isso. E aí eu continuei com o doutorado na área já de comportamento animal. Eu falei, é isso que eu quero. Então... Com os guiras, com os anos brancos. Foi assim, no começo eu fiz as disciplinas, tudo, a gente tinha que elaborar uma proposta de projeto. E eu falei, eu queria vir para o Brasil para fazer o projeto aqui. O meu orientador novo, lá de doutorado, não queria. Ele queria que eu fizesse alguma coisa lá onde ele pudesse ficar mais de olho fácil, em mim. Mais fácil. Mais simples. Mas ninguém aqui quer coisa simples, entendeu? A gente gosta de coisa desafiadora. Sim. Aí... eu vim para o Brasil, a primeira ideia que eu tive era de trabalhar com beija-flor. Que dificuldade, né? Nossa. Mas, assim, eu rapidamente vi que não ia dar para desenvolver um projeto com isso. Aí, a segunda vez que eu vim ao Brasil, já com ideia de exploratória, assim, já era com a ideia de trabalhar com ano branco. Porque eu tinha lido muitos trabalhos teóricos, inclusive dentro da mesma família, né? Com ano preto e tudo, que eles tinham um sistema de acasalamento, um sistema cooperativo no ninho, né? As várias fêmeas que usam o mesmo ninho. Eu achei aquilo fascinante. Aí eu falei, eu me lembro de quando eu era criança na minha casa, na casa do meu pai, de meu pai me mostrar ovos azuis caídos. Ele falava que caíam do ninho. E depois que eu li os trabalhos com ano preto, o primeiro trabalho que saiu de uma bióloga chamada Sandra Wernkamp, que eu descobri que não, eles não caem do ninho, eles são jogados para fora. E a partir daí eu me interessei pelo sistema cooperativo deles. E aí já elaborei uma proposta focando nisso, né? Foi legal. Assim. Ela vai contar um pouco no final como que foi o campo dela durante o mestrado ou doutorado. Então, vocês te acalmam até lá, tá? Vocês vão para ficar com suspense, que é um pouco cliffhanger. Até o final, escute até o final. Meu Deus. Para vocês saberem da história da Regina, trabalhando com ano branco aqui em Brasília e fazendo as disciplinas tudo lá, né? Eu vinha, passava, às vezes, 5 meses, foram 3 anos, né? Eu vinha, passava 5, 6 meses, enquanto isso, meu marido ficava lá. E o primeiro ano eu vim normal, o segundo eu vim grávida, aí o terceiro ano que eu vim, eu pulei 1 ano, aí eu vim com a minha filha pequenininha, com 1 ano e pouquinho, grávida da segunda. Eu queria que elas nascessem lá, para elas terem a dupla cidadania, né? Sim, então, foi o jeito, foi engravidar mesmo. Foi, né? Durante o doutorado. Acontece. Não, tranquilo, engravidar durante o doutorado, só que não. Só que não. Eu sei, porque eu tenho amigas que fizeram a mesma coisa, engravidaram durante o doutorado, e eu acompanhei, eu falei, vocês são as verdadeiras heroínas, que eu acho, assim, e guerreiras, né, de fazer doutorado, gerando um ser, baixa energia, o boom de hormônio, que é uma loucura, né? E a gente vira eu falo que a gente vira um ventríloco do hormônio, né? Os hormônios começam a mexer a gente que mexe por causa dos hormônios. Os hormônios femininos são assim, né? Que eu falei assim, gente, grávida então, nem falo. Mas beleza. O episódio de hoje se chama o seguinte, que eu não sei se vocês repararam, que a gente não tá aqui só para falar de comportamento. Eu sei que vocês gostam que a gente fale de comportamento animal, mas eu posso chamar a Regina para falar sobre isso depois, porque ela vai ter muita história para contar, muita coisa teórica também. Mas eu quis trazer a Regina aqui hoje para falar sobre ciência e arte, que é a jornada entre os animais e as cores. Porque, não sei se vocês repararam, no histórico da Regina tem justamente essa questão de ela ter feito arte 2 anos nos Estados Unidos, até como ela já contou. Como é que Regina, essa interface? Assim, como é que você se interessou primeiro pela arte para depois se interessar pela ciência? Ou foi uma coisa que surgiu junto? Ou não? Como é que foi, assim?
que você acha? Olha, eu até vou já lá fazer propaganda aqui, né? Gente, por Sim, favor, por aqui favor, né? é isso, faça. Vocês são todos convidados para... Eu vou abrir uma exposição bem grande, dia 30 de outubro. Olha, gente, Eu ainda não 30 de mandei para outubro. você o convite, no STJ aqui em Brasília, né? Legal. E aí tem um pedacinho lá que é uma autobiografiazinha que vai junto, que começa assim, que eu mesma escrevi, né? Começa assim: eu nasci artista, mas me formei bióloga. Que lindo. Então, a verdade é que minha mãe, no livro de bebê, aliás, eu vou botar isso também na exposição, no livro de bebê, ela escreveu assim, ela gosta muito de desenhar. Então, eu já desenhava desde 2, 3 anos de idade. E quando a gente estava no Canadá, que a gente foi para lá quando eu era criança, né, com 6 anos, eu ganhei o primeiro prêmio em desenho lá, eu até me lembro, e é engraçado, falando de incêndio, era um concurso para crianças de desenho e arte, de alguma coisa que tivesse ligado à prevenção de incêndios, que lá tem muito incêndio. E eu me lembro até hoje que eu desenhei um menininho na ponta do pé, tentando alcançar uma caixinha de fósforo em cima de umas estantes. Nunca mais esqueci desse desenho. Mas assim, então eu comecei com artes, mas a vida inteira, acho que meu pai gostava muito da natureza, gostava muito de animais, e eu gostava muito de bicho. Então eu criei inúmeros bichinhos na minha casa, desde ratinhos, pro horror da minha mãe, né? Ratinho, passarinho, um papagaio que nós tivemos chamado Pop. E assim, eu gostava de bicho, gostava de planta, gostava de flor, mas a arte, de uma certa forma, nasceu desde o começo comigo. E aí, chegou nessa hora de eu decidir o que eu ia fazer, eu fui para artes primeiro. E depois que eu vi que não ia ter uma maneira de me sustentar. E aí eu peguei o meu segundo amor, né, e desenvolvi ele, mas eu nunca esqueci nem a arte enquanto eu era bióloga, e nem agora que eu tô só focando nas artes, eu não consigo esquecer que eu sou bióloga. Entendeu? Não tem então, como, não. Né? Porque faz parte de você, né? A gente é multi, eu falo, a gente é multi. E eu gosto de pintar gosto muito de pintar bicho. Então, eu tenho muitas telas, né, de aves, de modo geral. Agora, tem um par delas, tem um leopardo que eu tô acabando de pintar, tem onça. Eu acho que eu vi esse leopardo, você postou. Eu acho que eu postei das onças, talvez. Será que eu foi não da pintei onça, ainda dos leopardos, não postei ainda dos leopardos, mas assim... Eu gosto muito de pintar gente também, mas bicho também é um negócio... Gente é bicho também, né? Gente é bicho. E olha lá, mesmo. É mais difícil do que às vezes é mais bicho do que gente. Exatamente. Me perguntaram semana passada, né? Estava o Vitor aí, perguntaram o que era mais... Eu sei, difícil de entender, mas qual que é mais fácil de trabalhar, com pessoas ou bicho? Eu falei, bicho. Nossa, com certeza. Muito mais. E aí eu até dei o exemplo de que às vezes eu chegava para dar meus alunos não gostavam quando eu falava isso. Que é mais porque difícil. Eu dava aula, porque eu dava aula para pessoas de enfermagem, né? Dava bioestatística e tal. E aí eu falei assim, professor e tal, não sei o quê, falando, gente. Eu já falava assim, quero aqui falar que eu gosto mais de bicho do que de gente. Eu não gosto de gente, não, por isso que eu fiz biologia. Aí diz, nossa, professora. Eu falei, não, gente, tô brincando. Vocês são legais. Gente, eu acho que eu gosto muito de gente até mais ou menos os 7 anos de idade. São fantásticos. Adoro bebezinho, criança, porque realmente são espontâneos e o comportamento animal tá todo ali, né? É maravilhoso de observar esse desenvolvimento. Até os efeitos civilizatórios. Chegarem. Serem desenvolvidos. Aí, Regina, eu quero perguntar essa interface, porque você também foi atleta, né? Eu gosto também. É difícil, né, escolher na vida as coisas. Exatamente. Por isso que eu falo que a gente é multi, não é só uma coisa que tem. A gente, são várias potencialidades ali sendo desenvolvidas ao longo do tempo. E a Regina sempre correu, foi, né, agora nada, né, tá nadando. Eu nadei por um tempo, remei, agora eu tô restrita só à academia. Só academia é bom também, isso é bom também. E aí, eu sempre tive eu nadei também muito tempo, eu faço uma pseudatleta, encontrou numa competição. Exatamente. Foi mesmo, foi a última vez que eu te vi? Na competição? Eu acho que foi. Olha, a gente tava naquela escadaria lá, né? Isso, lá no Defer. Eu me lembro aí a gente foi competição de Master,
E aí tava competindo. Eu era uma master bem velhinha, você era uma master novinha. Eu era um pouco mais nova, Sei. Foi nadar costas e peito, que é o que eu gosto de nadar, né? Mas nadar peito, assim. Pois é, a gente até se encontrou lá. E aí, para mim, assim, eu vejo muito claro uma interface entre esportes, arte e ciência. Por quê? Porque eu acho que são coisas que a gente faz muito por paixão, assim, e demanda muito disciplina. E tem também o baixo investimento do governo nessas 3 áreas. Sim, olha, pior que né? Você conseguiu amarrar bem aí o negócio. Olha exatamente. Só. Esses dias eu estava refletindo, eu quase não penso. Então... E aí você, como é que você sente, assim? Porque quando você falou assim, artes... Não dava, vi que não dava para me sustentar no artes, eu fiz biologia. Aí eu pensando assim, biologia também não. Que opção, né? Por que eu não fui fazer, sei lá, medicina, né? Meu pai me perguntava, mas minha filha, você não veste uns casacos brancos lá no seu laboratório? Por que você não fez medicina? Veste os casacos brancos, é ótimo. Eu falava isso. Exatamente. E aí, quando você entrou em biologia, você também não parou de pintar, né? Você sempre pintava como hobby. Aí são 2 perguntas, na verdade. Uma é, você já tinha reparado nessa interface artes, ciências e como que elas se comunicam entre si, uma importância sobre a outra. E a segunda pergunta, que eu já esqueci. Então, responde essa primeira, que daqui a pouco... Olha, eu acho que tem muitas interfaces, na verdade, entre arte e ciência, e tem muita, engraçado, como tem biólogo que tem essa faceta artística, inclusive Darwin, né? Se você for olhar o diário dele de bordo lá do Beagle, tem desenhos maravilhosos. Desenhos que você pensa assim, eu acho que ele nunca fez um treinamento artístico, que eu lembro da biografia dele, mas ele desenhava as coisas. Eu me lembro dos desenhos das tartarugas, dos Galápagos, maravilhosos. Sim, maravilhoso, eu vi também. Então ele desenhava muito bem. E eu conheço várias outras pessoas. E hoje em dia está tendo um foco muito grande. Então, se você bater aí no Google, né, Wildlife Artist, por exemplo, vai abrir uma quantidade de gente que se dedica à pintura da natureza, dos animais, etc. E, então, assim, eu acho que tem muito isso, mas eu acho que tem algo também sobre observar, que é muito importante. Observação, o biólogo, né, pelo menos o biólogo de campo, que trabalha com comportamento, você precisa focar em comportamento, você está muito focado ali. E eu acho que a arte tem um pouco isso também, o seu mundo se encolhe de uma forma onde você está focado em cima de uma temática. No caso aqui, quando eu estou pintando uma coisa, eu esqueço tudo. Até, te falei, né, o alarme ali, eu esqueço de comer. Então, eu tenho que botar alarme para falar, não, eu tenho que levantar e comer. E eu acho que esporte também tem isso. Um foco de uma coisa que te tira do mundo. Então, é um pouco isso. Eu acho que tem... E perfis, né? A personalidade da pessoa que se encaixa nessas coisas também. Exatamente. Eu tive conversando com a Nina, que é bióloga também, mas ela, sei lá, acho que entrou 10 anos depois que eu. E ela disse que entrou e queria comportamento, e na hora que foi fazer um campo mesmo de comportamento, odiou, acho que foi com primatas. Eu falei, não é para todo mundo, e realmente não é para todo mundo. Não porque você fica horas ali. Olhando. E às vezes em locais não tão agradáveis, com sol, calor. com chuva. Tem muitas histórias disso aí. Com aves tinha que ser com chuva também. Eu, como estudei insetos, se a libela não voa em chuva, gente. Se ela voar em chuva, ela morre. Assim, basicamente é isso, né? Cai um pingo nela, puf, pronto. As minhas, que eram pequenininhas, as minhas, né? Como se eu me apoderasse. Mas as que eu observava, então, o meu era observação no sol, mesmo embaixo do sol, porque eram insetos. Sangue frio, né? Nem tem sangue, tipo uma hemolinfa ali, algo parecido, né? Com sangue branco, vamos dizer assim, né? Um líquido branco. Um líquido branco. E aí que se aquece, ela consegue mudar o seu metabolismo de acordo com o calor externo ou o frio externo. Então, por exemplo, se está muito quente, elas adoram, porque elas estão ali, tá bombando. Agora, se está frio, eu ia, às vezes, em dias mais frios, e quase não via libelos. Mas, mesmo assim, eu fazia todo o protocolo, né? Então, é extremamente focado, você precisa estar ali horas. Eu ficava muita paciência, de 9h30 até as 3 da tarde. Você não almoçava? Não, eu levava lanche. A gente parava, leva um lanchinho e tal, e fica ali. Mas não é para todo mundo. Você fez, quando você estava lá, é porque eu não sei mais qual a sobreposição dos alunos, mas você pegou a Ângela Midori, não?
Não, foi uma das primeiras. A Ângela foi uma das primeiras, eu acho que eu fui para ela com campo, com o Roca, com o Marcos. Tá. Ela fez uma tirinha para mim, um cartoonzinho, que ilustrou perfeitamente bem isso daí. Era ela se colocou na tirinha. Então, no começo, assim, você viu o sol nascendo, tinha uma araucária e um ninho e um guira. Aí tinha uma menininha que você via por trás, sentadinha na cadeira. Aí você ia vendo o segundo quadrinho, o sol estava subindo, o terceiro o sol estava aqui em cima, e ela ali, olhando. Aí quase no último, você vê que cai o lápis. Ela baixa para pegar o lápis e tudo acontece. Assim, o Guira, nessa hora, ele joga fora os ovos, joga fora o filhote. Quando ela volta de novo, pegou o lápis, volta para olhar, acabou tudo. E aí, essa tirinha dela... Eu lembro dessa tirinha, meu Deus. Essa tirinha é muito bonitinha, muito legalzinha, porque ela conseguiu condensar nisso daí um pouco da frustração que tem, né? Você ficar observando horas e horas e horas e nada acontecendo. E quando acontece é muito rápido. É muito rápido. Então, às vezes, é muito frustrante também. Sim, exatamente. Mas é um exercício de paciência. Exercício de paciência. Eu falo, quem faz estudo de comportamento, eu acho que vai direto pro céu. Se o céu existe, a pessoa vai direto pro céu. Porque assim, você passa horas, e é exatamente isso. Você desvia o olhar assim, ó, acabou. Acontece alguma coisa. Eu lembro, no meu caso, que eu via as libelas, às vezes passava gente, né? Aí eu tinha que, parar o que eu estava observando no meio, eu tinha que excluir aquela observação, porque é isso, tá? Se a gente não atinge um determinado nível de tempo de observação, a gente tem que excluir esse dado. Aí, estava lá bombando, assim, um macho brigando com o outro, não sei o quê, passa alguém. Eu falo, ai, cara, não tô acreditando nisso, cara. E os dois marcados, porque também era raro porque assim, eu passava, marcava um monte, aí voltava pra ver se eu conseguia achar um marcado pra observar o marcado. Ainda tem isso. Aí eu consegui. Aí interagiu com outro marcado. Aí eu tô lá, não sei o quê, daqui a pouco passa. Assim, ou vem um agente fazendo remo no lago, lá se aproxima, assusta todo mundo, faz onda, aí mexe o arbusto, todo mundo vai, ai, gente. Então tá, complicado, né? Complicado, exatamente. Mas eu me divertia, exatamente. Assim, é muito melhor, eu acho, do que você ter uma coisa totalmente previsível, isso que tem a ver um pouco com personalidade. Você entrar num laboratório todo santo dia, com tudo previsível, aqueles negócios que você tem que repetir e fazer. No campo, tudo pode acontecer. Inclusive coisas boas e coisas ruins, obviamente, né? Exatamente. Mas o campo tem isso, tem a novidade de cada dia. E eu achava isso maravilhoso, né? Por um lado, é excelente, né? Por esse lado, assim, de que tem várias coisas. É mil possibilidades, gente. Eu às vezes chegava no campo aqui, né? Brasília. Eu acho que foi bem na época do El Ninho ou alguma coisa assim. Eu chegava no campo, gente, um sol. Uma hora depois, tchau! Uma chuva do nada. Nada, assim. E a gente tem, meu Deus! E teve um dia, inclusive, que eu tava com um estagiário que ventou tanto, choveu tanto, que caiu uma árvore em cima do carro que estava estacionado do lado do meu. Ai, meu Deus. Tem essas... um vento, tem perigos, inclusive. E a gente dentro do lago com raio. Aí eu falei, vamos sair daqui, eu acho. A gente saiu correndo. E aí a gente tentou ficar assim, perto da bananeira, porque não dava pra... Tem bananeira ali na estrada. Perto da bananeira, eu falei assim, eu acho que também não é bom ficar embaixo de árvore, vamos ficar molhado mesmo? Vamos ficar molhado. Aí eu falei, vamos ficar molhado mesmo? Eu vou mandar tranquilamente até o carro. O vento, assim, aí na hora que eu chego no carro, só vejo aquela árvore assim, caída, eu achando que tinha caído em cima do meu. Nossa. Só que tinha caído essa eu não soube, não, Carol. Não, né? Acho que eu nem falei. Não vou nem falar pra Regina, porque eu vou assustar ela. A Regina se assustava muito com as histórias que a gente levava pro campo. E ela ficava muito preocupada. Tanto que desde o meu PIBIC, você já falava, não, pode contratar um estagiário, um para cada dia, aí para você um para cada dia, desde que chegou aquele pescador, né, que foi falar comigo. Moça, não fica aí não, tem jacaré nesse lago, você tá aí sozinha. A gente tem medo de gente, né? Exato, eu tinha medo nenhum do jacaré. Eu só pensando, eu tenho mais medo do senhor do que do jacaré. Exatamente, a gente tem medo de gente. Exatamente. Mas voltando para as artes e ciência, você acha que ter pessoas com esse perfil e que consegue ilustrar tão bem a natureza, eu acho, que por conhecer também ela, ilustrar também,
lógico que é importante, mas assim, qual que é o valor ou peso disso para a conservação do meio ambiente, por exemplo? O que você acha? Olha, engraçado, eu tive uma experiênciazinha que fala bastante sobre a maneira que a pessoa às vezes vê a arte versus o mundo. Eu pintava ao vivo em alguns lugares, eu pintava lá no Gilberto Salomão, pintava ao vivo, muita gente passava. Aí um dia passou uma moça que ela falou assim, tá legal, né? Tá até bonito. Aí eu falei, obrigada. Aí ela falou assim, mas isso não é arte, né? Aí eu me lembro que eu estava pintando, era uma mata, na verdade era uma mata, tinha um riacho. Aí eu falei, uai, não é arte? Eu falei, mas por que não? Ela falou assim, não tem nada assim de conceitual que você está mostrando aí, né? É só. Eu falei assim, olha, o conceito que eu estou mostrando aqui é a natureza é bela. Aí ela ficou meio desconcertada com isso. Ela falou, isso é um conceito? Eu falei, é o conceito de que a natureza é bela, que a gente deve apreciá-la, porque quando a gente ama alguma coisa, a gente tende a querer preservá-la, né? Tem gente bem mais importante do que eu que já falou isso. O que a gente ama, a gente preserva. Então, eu acho que a beleza e o que a natureza nos propicia, né? Saber que a gente ainda consegue ver uma onça na natureza, ver um animal, ver uma paisagem, lugares que a água ainda não é poluída, a gente tem que lembrar que isso ainda existe, que se a gente gostar o suficiente dessas coisas, a gente vai querer preservar, né? Pelo menos para os nossos filhos, quem sabe, né? Então, eu estou vendo isso, essa devastação toda, essas queimadas e de pessoas justificando que precisam queimar justificando, dizendo, não, eu só estou queimando aqui umas podas no meu jardim, o jardineiro pode controlar. Não, ninguém controla a faísca que é levada pelo vento e cai ali na mata ao lado. Então, se o ser humano não se conscientizar, nós não vamos ter nem essa beleza para olhar, sabe? Quanto mais ar puro para respirar. Então... Ou a beleza só vai estar realmente nas telas, né? Nas telas. É para as pessoas lembrarem que já existiram esses animais, já existiram essas paisagens. Eu fico muito revoltada. Se falar nisso, eu fico até revoltada. Porque assim, como eu estava falando para você, né? Eu vim para Brasília quando tinham 2 ruas asfaltadas. E meu pai, falando, né? Mas meu pai caçava codorna ali embaixo, ali perto, para a gente comer. Então era uma outra visão de natureza. Sim, com certeza. Aí você olha em volta hoje, né? Tá muito louco. Sim, então, tá muito doido, assim. Eu fico pensando justamente nisso, assim, não só nisso, porque isso é uma boa visão que você trouxe, que é nossa, isso é um conceito, a natureza é bela. Isso não deveria ser óbvio. Isso para mim é óbvio, né? Aí eu falo, gente, o óbvio precisa ser dito e redito, assim, porque parece que as pessoas... E aí eu venho aí eu trago o que eu aprendi na economia, porque o que você sabe muito bem, que é essa expressão, que é take for granted. Totalmente, nossa. As pessoas acham que aquilo vai estar lá para a vida inteira, assim. E que tá tudo bem, não importa se ela devastar um pouquinho, queimar um pouquinho, retirar um pouquinho, porque ela vai estar... na natureza, se... É inesgotável. É inesgotável. Ela vai estar lá para sempre. O rio depura a poluição. Olha, Quantas vezes eu já ouvi isso, assim, de gente que está estudando, que é economista, que estava no doutorado, falou assim, mas o rio também não depura essa poluição? Eu falei, olha, a gente tem 2 conceitos muito importantes na ecologia, que chama resistência de ecossistemas e resiliência de ecossistemas. Só que, aí eu estava explicando isso, eu fiz até uma aula que a gente estava fazendo um seminário, e eu até fui apresentar justamente isso em alguns conceitos, conceito de biodiversidade, conceito de resiliência, que eles confundem muito resistência a ecossistema com resiliência. E eu falei assim, resistência a ecossistema, que é o seguinte, você polui o rio vai mudar a qualidade, o rio vai mudar a biota, ele vai chegar a um equilíbrio diferente, mas ele vai chegar no equilíbrio. Um outro equilíbrio. Que é diferente. E que pra gente... Aí eu fui trazer a parte da economia. Que pra gente vai reduzir o bem-estar. Que vocês não consideram isso. Porque vocês botam assim, o rio tá poluído, mas ele vai depurar e a minha utilidade, que é o economic case, que é a utilidade, que é aquilo que eu desejo, aquela água de qualidade, vai estar ali igual.
Eu falei, e não vai. Vai reduzir sua utilidade, vai reduzir seu bem-estar com relação à demanda de água. E vocês não pensam nisso. E eu falei, isso tem um limite. Se você, que é a capacidade de suporte do ecossistema, se você ultrapassar essa capacidade do próprio ecossistema atingir um novo equilíbrio, acabou. E nós estamos chegando lá. E, exatamente, o Tietê... Eu falei, Rio Tietê, gente. Rio Tietê morreu. É bactéria anaeróbia que tem ali. Não tem mais vida. Acabou peixe, tem bactéria anaeróbia. Só. E a pessoa achar que nós estamos tão isolados da natureza, que nós estamos imunes, é impressionante a pessoa não ter noção da nossa dependência na natureza, o que eu acho impressionante, que nas áreas que não são das exatas e tudo, nas áreas mais sociais, que às vezes eles separam o ser humano como se dissociado totalmente do ambiente da natureza, como se conseguisse viver isolado, nos seus prédios, nas suas cidades, né, apertando um botão para fazer A, B ou C. Então eu acho essa dissociação é uma forma de isolamento irreal. Irreal. Quando eu estava estudando, eu cheguei nisso. Acho 40 e poucos dias, eu não me lembro quanto foi. Mas assim, eles sabiam o mínimo e eles eram bem pequenos. Acho que devia ter uns 4, 5 anos. Olha. Sabiam o suficiente para conseguirem achar frutos específicos para consumirem e eles sobreviveram. É assim, mas a maior parte das pessoas, elas, se você tirar delas o carro, o supermercado, a televisão, o celular e soltar elas em algum lugar, elas vão ver quão frágeis elas realmente são. E eu acho que elas esquecem dessa fragilidade, né? Cercada por tudo isso. Tem uns negócios assim... Tem um livro que eu li que é bem interessante, chama The Omnivore's Dilemma. O Dilema do Onívoro. É muito interessante porque... fala sobre a cadeia trófica do ser humano e o que ele, tudo aquilo que ele se alimenta e do jeito que está hoje em dia industrializado a um ponto que inacreditável. Não é mais alimento, é veneno. É veneno. Exato. Então, as pessoas elas esquecem todos os vínculos que elas já tiveram com a natureza, né? E é por isso que é tão importante. Eu trouxe aqui uma quilombola. Eu vi. E a Patrícia, que também é do meu semestre, Lorane, que fez psicologia para justamente falar da ligação do feminino com a natureza, né? E isso eu já tinha lido, inclusive, justamente quando eu fui atrás desse negócio, onde que a gente se desconectou, não só pela questão dos modelos econômicos, porque assim, no caso dos modelos econômicos, o solo era tido como natureza, então era só o solo agricultável, então todo o resto... Sim, o resto não interessa. Era take for granted, era tipo, isso aí vai durar para sempre, mas também a gente não estimava naquela época, 1600 e tanto, que a população ia atingir 8 bilhões de pessoas. E até demanda de alimento, a demanda diária, a demanda de água que tem hoje, né? Então, tem todas essas questões. E o que é engraçado é que aquele modelo se permanece até hoje e não mudou, né? Dado essa realidade que a gente está. Assim, isso eu acho uma fraqueza, assim, em termos de dinâmica, assim, dentro da própria economia. E a outra era justamente a questão da agricultura, né? Ou seja, de dominar a natureza para fornecer alimento, né? Então, a partir do momento em que o homem, lá os nossos ancestrais, conseguiram fazer isso, eles acabaram fazendo a mesma coisa com a mulher, porque a mulher era muito... nós somos cíclicas, né? Então, era muito dado como similar à natureza, né? Ser cíclica, ser mais selvagem. E aí, a partir do momento que conseguiu dominar o solo e a natureza para conseguir alimento, né? Fez a mesma coisa com o feminino, né? Ligado ao feminino. Eu falei assim, aí que começou a cagar tudo. Aí que quando ela começou a dizer... eu nunca fiz essa associação, mas assim, eu acho que... não sei, eu acho que a questão humana, às vezes, na questão até econômica, depois ligando da agricultura e tudo... a agricultura trouxe um tipo de previsibilidade que para o ser humano era muito importante, mas que ao longo do tempo
o resto todo ficou perdido, né? A maneira de viver, de depender de caça e pesca, etc., se perdeu e a dependência sobre a agricultura tomou conta. Só que a nossa dependência é sobre pouquíssimas espécies, basicamente. Se você for ver, é milho e soja. Se você for ver, a maior parte dos alimentos industrializados contém milho e soja. Então, assim, são duas espécies que podem agradecer ao ser humano muitíssimo. Nós tornamos essas duas espécies superpotências. São as espécies mais numerosas da Terra. Isso e gado também, provavelmente. Galinha também. Ou seja, tem algumas espécies que se beneficiaram muito com relação à nossa. Nós fizemos dessas espécies assim. Agora, é muito ruim para o ser humano essa restrição toda alimentar até. Então, se você pegar assim... Pega 10 alimentos industrializados que vêm num saco ou num pacotinho no supermercado e examina o que tem. Né? Quase todos vão ter Você não vai entender milho. o que tem lá. Também, se você não conseguir entender o que está escrito, não tem problema. Quase ninguém entende, não compre. Eu tento, se eu não conseguir pronunciar... É que nem legenda de shampoo, né? Que você não consegue ver a mesma coisa. Então, eu acho que esse caminho que nós tomamos, que foi um caminho que eu acho que foi pós Segunda Guerra Mundial, na verdade, isso tudo. A gente era menos desse jeito. Nós estamos num caminho muito ruim. Assim, eu acho que a gente tornou, né, o planeta tóxico, o ambiente tóxico, e nós estamos nos envenenando. Sim, nos tornando tóxico também, nos tornando, né? Que é uma consequência, tóxico. né? Sim. Então, o que eu vou dizer, né? Eu vi um pouco essa transformação, eu tenho idade suficiente para lembrar da primeira vez que eu tomei um picolé, por exemplo. Na minha vida, eu não conhecia picolé. Eu tinha 6 anos de idade quando eu tomei um picolé pela primeira vez. Tinha coisas assim que hoje em dia você pensa, nossa, como é que nós mudamos tanto, né? Mudamos muito. Isso é muito doido. Mas só uma pausa para te lembrar, você que está assistindo, grande espectador ou ouvinte deste podcast, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, se aperta o balangandã aí, tem um sininho, se aperta esse balangandã para você ser lembrado toda vez que tiver um vídeo novo ou que tiver novos episódios aí para você ser lembrado de assistir ou de ouvir, e também você pode se inscrever, colocar seu e-mail bonitinho para você receber também as notificações quando tiver vídeos novos, podcast novos e coisas legais no Ambienta Podcast na Rádio Federal. Além disso, se você não segue a gente no Instagram, @Ambienta Rádio Federal, tudo junto, sem acento. Fala lá comigo, me dá um oi, eu não mordo. Você pode falar no direct: oi, Carol, tudo bem? Vi aquele episódio, tenho uma dúvida. Se você vê depois, se tiver dúvida, pode colocar. Ou colocar também no comentário do próprio episódio, que de vez em quando eu vou lá, olho e respondo para você. Se você também não segue o Instagram da Rádio Federal, já segue, @Rádio Federal, tudo junto, sem acento. O meu pessoal, que é @Carolinidades, que eu mudei, porque como eu descobri essa pessoa multi que eu sou, porque eu faço crochê, a gente falando de arte, eu faço crochê, gente, desde os 9 anos, eu não sei se você sabe. Eu não sabia. Pois, eu que faço legal. crochê, desde os 9 anos de idade, eu gosto muito. E escrevo também e faço outras coisas. Mas de arte, o que eu mais gosto de fazer é crochê. Então, de vez em quando eu boto lá, eu falar nisso, faz muito tempo que eu não faço crochê, eu tenho que fazer crochê. Na verdade, eu tenho que fazer e botar lá, porque às vezes eu faço e não coloco lá, gente, para mostrar as minhas peças maravilhosas. Muito bem, então, @Carolinidades, @Ambienta Rádio Federal, tudo junto, segue a gente, me dá um oi. Se você quiser patrocinar, se quiser trazer seu evento, se você quiser divulgar, entre em contato com a gente no direct, nesses canais, ou você manda para contato@radiofederal.com.br, que a gente vai falar com você tudo direitinho. Se você quiser patrocinar o canal, eu super agradeço. E se você quer uma pessoa física, assim como eu também sou uma pessoa física de verdade, se você quiser, não é patrocinar, mas apoiar o podcast, a gente tem uma campanha no Apoia-se, apoia.se/ambienta, vai lá, você clica lá, todo mês você cai uma contribuição para ajudar na produção, para ajudar no transporte, para eu chegar até aqui, para poder fazer esse podcast maravilhoso para você, de divulgação científica. Se você quer apoiar a ciência, se você quiser apoiar o meio ambiente, é uma forma de você apoiar a ciência e o meio ambiente, apoiando essa pesquisadora independente que aqui vos fala. Tá? Então é apoia.se/ambienta, você participa de sugestões de pauta, você pode falar comigo pelo WhatsApp, pelo Zap,
que está lá 100% ligado lá para você falar do seu comentário. Obviamente, se você for uma pessoa rude, eu vou ter que expulsar você do Zap, mas tudo bem. Eu espero que você não seja essa pessoa, seja uma pessoa legal, agradável, simpática, igual eu e as outras pessoas que estão lá, que são os assinantes do Ambiente, e você também recebe 2 newsletters por mês, tá bem? Que eu tô, de novo, como eu falei, tô refazendo toda a minha newsletter. A galera já recebeu as 2 de agosto, porque eu tô atrasada mesmo, tá, gente? Eu tenho que falar. Mas, e a de setembro já vai sair. Muito bem, continuando. Aí, eu quero só te perguntar um pouco além da arte, perguntar porque muita gente não vê a questão do comportamento animal, a ligação do comportamento animal, do estudo de comportamento animal com a conservação do meio ambiente. Aí eu falo, gente, não, jura que você não vê? Porque para a gente é óbvio, porque a gente estudou. Então, se você puder falar um pouco, por exemplo, eu estava lendo uma notícia de algumas aves que é triste, eu choro com essas coisas, que pegam fogo e acabam indo para locais que não tem fogo para tentar se livrar do fogo e acabam sendo os agentes de fogo de uma outra área, né? Isso a gente vê como comportamento. Então, as pessoas não veem essa relação. Então, se você puder contar um pouco o que você acha dessa relação, como que as pessoas podem se aproximar um pouco disso, saber um pouco mais. Com conservação. Tem até livros, né, escritos sobre ecologia comportamental e conservação, o vínculo dessas 2 coisas. Na verdade, você não pode preservar uma espécie animal se você não souber como que ela vive no dia a dia. Como é que você vai saber os parâmetros de um monte de coisa, desde a alimentação, como é que ela forrageia, etc., até hábitos ligados, por exemplo, ao acasalamento. Hoje mesmo a gente sabe, por exemplo, quantidade de gente que acha que vai ter um sucesso na criação em cativeiro, por exemplo, de psitacídeos, né, de arara, e tem uma dificuldade enorme porque na reprodução de bichos em cativeiro, porque os bichos necessitam de uma série de indicadores e parâmetros diferentes, às vezes, que só existem no meio ambiente. Se você não entender isso, você não consegue preservar, às vezes, o animal. Exemplos, assim, bem concretos desse tipo de coisa. Você lembra que a gente tinha um cativeiro de tizil, né? Para fazer experimentos, nós tínhamos um aviário que tinha entre 30 e 50 indivíduos de tizil, e uma das coisas que a gente estava interessada em entender bem era o contexto em que ele saltava, como que ele saltava, por que ele cantava. O tizil é aquele passarinho, né, que faz aquele salto e abre as asas, e você vê uma mancha branca embaixo das asas. No campo ele faz isso, ele salta e canta. Pois então, né? Vai um barulhinho. Ele faz o canto na hora que ele salta. No cativeiro, ele saltava, mas não cantava, nunca. Entendeu? Então, ficou desvinculado alguma coisa no cativeiro que a gente não conseguia propiciar ali, alguma coisa que fazia com que ele tivesse aquele comportamento completo. Ele cantava enquanto ele estava empoleirado e ele saltava silenciosamente. Então, a gente tirando aqueles parâmetros quaisquer da natureza do ambiente, a gente modificou o comportamento dele. Então, você, para preservar um animal, tem muitos exemplos. Assim, eu lembro de algumas coisas em cativeiro. No começo, quando estavam estudando acasalamento e de tartarugas que estavam né, em risco de extinção e tudo, eles... né, que tem... quando a gente fala de conservação de meio ambiente, né? Conservar o ecossistema inteiro. Gente, o que tem de tudo ali naquele ecossistema, né? Então, por exemplo, cerrado tem várias fitofisionomias, que a gente já falou aqui, que são formas de vegetação de acordo com a altitude, de acordo com, né, a própria altura, a inclinação do plano, enfim, tipo de solo. Além disso, tem as espécies que ali habitam, né, as populações. Aí tem a questão de disponibilidade de recursos, aí tem a questão de você estudar populações específicas para saber... Você pode estudar a relação entre as populações, você pode estudar populações específicas. E aí, quando estuda populações específicas, que é de uma espécie só, a gente estuda o comportamento, né? Mas tem até comportamentos interespecíficos que são super importantes dentro do ecossistema, como dispersão, né? Sim. Como polinização. São coisas que, se você não compreende essa relação entre as espécies, você extingue uma espécie, você pode estar desencadeando um processo
de você extinguir toda uma fauna Uma ligada cadeia, àquilo ali. Né? Eu Então, falei isso complicado. eu falei isso no episódio de biodiversidade, de conservação da biodiversidade, justamente disso, que tem espécies que são chave, ou espécies de topo de cadeia, ou mesmo, às vezes você fala assim, esse fitoplanta aqui não serve para, vou poluir o oceano, não serve para nada. Pois é. Aí você está apenas a base de alimentação de todo o ecossistema está ali. Né? De toda a população está ali. E a gente está destruindo e daqui a pouco vai vir em cadeia. Eu sempre lembro, sabe, do que aquela brincadeira de criança dos palitinhos, que você joga aqueles palitinhos. Sim, sim. E ali, se você puxa um palitinho, às vezes você desmonta vários outros. A complexidade é assim, você às vezes não sabe no que você está mexendo, e aquela mexidinha ali vai detonar muitas outras coisas, né? Então, sim, exatamente. Mas aí volta aquilo que a gente já conversou, que é a desconexão. Eu não pertenço à natureza, eu sou melhor, eu sou maior. Então, não preciso disso. Não preciso disso. Tem o shopping ali pra quê? Pra quê, gente? Pra que natureza? Pra que Arthur? Tem ar-condicionado? Ali eu vou comprar um milkshake, vou comprar a roupinha mais nova que tá na moda. E exatamente. Pronto, é isso. Então, você já sabe, né? Não vai shopping, não, tô brincando. Você acha, que você já falou isso, sim, mas você acha... não sei se é importante, lógico que é importante. Dando esse exemplo dessa mulher que falou assim, a natureza é bela, porque eu adorei esse exemplo, gente. A natureza é bela. Cria, a pessoa deu tilt no cérebro. E conceitos têm que sempre ser feios, Carol. Isso é outra coisa que eu entendi em arte. Arte, do jeito que hoje em dia muita coisa se fala em arte, você tem que ou chocar, ou ser horroroso, ou ser grotesco, ou ser semi-ofensivo, porque senão não é arte. Se for bonito, então esquece. E eu gosto de pintar o belo. O belo, exatamente. Eu gosto de pintar o bonito, eu gosto de pintar o que emociona. Sim. O feio é só eu abrir um jornal, eu ligar a televisão na hora do... Não é? Se eu quero ver o feio, ouvir o feio, eu vou ouvir as notícias. Né? Exatamente. Mas é por isso que eu vejo como é importante esse papel também da arte, no caso de pessoas como você, que traduzem a beleza da natureza como ela é, com a forma de divulgar a própria ciência, divulgar o meio ambiente, fazer uma divulgação ali e uma conscientização. Assim, você vê seu trabalho assim, também como artista plástico, você como professor, você viu, você já falou pra gente. Então, como artista plástico, você vê isso também, como você deixando um legado para o mundo de que, olha, a natureza é linda, para de fazer cagada, olha o que você está fazendo. Assim, eu não pinto só, né, a questão de natureza, nem nada. Como eu falei, eu também, para mim, comportamento engloba também o ser humano. Eu acho o ser humano é uma criatura muito interessante. Sim. E, então, eu gosto de pintar gente também. Faço retratos, né, pinto gente também. Adoro pintar minhas filhas também. Sim, gente, você precisa ver as pinturas. Adoro pintar minhas filhas. Da Regina, são lindas. As coitadas, cada vez que elas têm que me dar um presente, eu falo, olha, eu quero 1 hora aqui de ateliê. Na verdade, eu fotografo e aí eu uso isso. Mas eu também gosto realmente de pintar animais, né? E muitas das telas que eu já vendi no passado eram tinham muitos pássaros. Eu estava ainda muito focada em pássaros. Hoje em dia está mais ampla essa visão. Mas eu acho que é uma maneira de mostrar, às vezes, para as pessoas, elas olham aquilo, especialmente com felinos, eu acho muito legal. O olhar do felino, né? Um negócio assim que a pessoa olha e alguma coisa se conecta. Mesmo que ela não tenha nada a ver com a natureza, ela seja uma pessoa extremamente urbana, tudo, tem alguma coisa ali que ela olha e ela fala... Eu tenho algo em comum com esse animal, alguma coisa que chama ela, né? Da vulnerabilidade daquele bicho que está ali. Sim. Isso eu acho, assim, interessante. E as pessoas gostam, e criança, particularmente, é muito legal de ver. Porque elas ainda estão muito abertas a isso daí. Então, você vê muito essa ligação. Tem que fazer isso, né? Porque como é que a gente vai lembrar as pessoas que elas também fazem parte da natureza? E é isso. Sim. É o legado que a gente pode deixar, é lembrar as pessoas que elas não vivem sem a natureza. Elas estão se enganando. Estão se enganando. Então...
E isso na economia eu vejo muito isso, assim, né? Que tem essa dicotomia, economia ecológica, economia ambiental. Na economia ecológica tem muito mais uma ligação com a ecologia, porque vários ecólogos tiveram interferência, né, nas ideias, coisas dos economistas. E na economia ambiental, como tem uma raiz mais forte da economia neoclássica ali, e aí tem essa dificuldade, eu acho, de abertura. Eu acho que também é um pouco do ego, tá, gente? Porque ego de um economista, pelo amor de Deus. Beijo, mãe, te amo. Você não é esse economista, tá? Minha mãe é economista. Não, mas não é assim. Mas é porque eu vi até esse comentário num grupo falando assim, eu acredito que a economia ambiental, nessa parte de neoclássica, que é a inovação, essa parte que a economia traz de inovação, de pensar na inovação tecnológica, pode mudar o mundo. Eu quase escrevi assim, falei assim, nossa, que bom que você acredita, né? Você acredita em Papai Noel também? Pois é. Porque a minha visão, como eu vi, porque para mim, a gente, quando estuda biologia e ecologia, a gente vê um macro assim, gigantesco, né? São diversas relações e a economia é uma parte delas. E é uma parte da nossa espécie. Da nossa espécie. É menor ainda. É menor ainda. Só que o que acontece? Quando os economistas estudam um sistema fechado. Você entende? Um sistema fechado e a energia meio que está ali. Só que esquece, por exemplo, dos resíduos, esquecem que daí por exemplo, a macroeconomia ambiental traz também um pouco dessa visão de tentar ampliar um pouco. Aí eu falo, gente, não dá, porque vocês estão tentando acoplar várias coisas que têm uma energética e que é muito maior em uma caixinha e não dá certo. Não dá certo. E aí eu falo, vocês têm que tentar pensar o contrário, assim, colocar essa caixinha dentro de um sistema maior. Ou então ver aquela imagem, sabe aquela imagem da Via Láctea que tem um pontinho que fala Você está aqui? Eu adoro! Essa imagem é muito boa para as pessoas lembrarem quão significantes nós somos como espécie. Mas se nós nos extinguirmos, que é uma possibilidade bastante razoável e grande, que os grandes líderes mundiais toda hora esquecem dessa pequeno detalhe. O mundo vai continuar muito bem sem a gente, vai se recuperar, muito bem, né? Obrigada. As formigas vão estar aí numa boa, as abelhas vão agradecer, assim, o planeta vai continuar. Que, na verdade, aquele filme também muito antigo, eu não sei se eu falo as coisas aqui, eu sou um pouco rebelde com as coisas, mas... Pode falar. Matrix. Sim. Pois sim. Esse filme sempre me lembra muito algumas coisas aqui de quão automatizados nós estamos, quão isolados nós estamos de certa forma, na nossa ignorância, e que nós é que somos a praga. E no filme tem uma hora que daqueles caras, né, vestidos lá de preto, que vem atrás, que fala que nós somos a praga. Nós temos todas as características de praga, pelo amor de Deus. Então é isso. Nós estamos... E o bebê é um parasita. Eu falava isso eu falava isso para as minhas alunas que estavam grávidas. Eu falei assim, aí o parasitinha, tá bem? Professora, não chama meu bebê de parasita. Olha só, senta aqui, vou te explicar. O que é um parasita? Entendeu? Sim. Eu fui falando, agora todas entendeu? As características. Todas as características. É isso, bebê é um parasita. Até sair... Aí eu falei, às vezes continua parasita por 30 anos. Às vezes continua parasita por 30, 40, dependeram aí. Mas que é um parasita, gente. A gente, ser humano, né, assim, inteiro, reprodutivo, é uma praga mesmo. A gente tem características muito, né, dessa adaptação a todos os ambientes, a reprodução. Não tem um predador. Não temos um predador top, nada disso. Então, a gente é que tem que se frear, né? Porque... não é à toa que a gente está com 8 bilhões de seres humanos. Mais, né? À toa, né? Mais de 8 bilhões. E você falando de Matrix, eu só lembro de... Você lembra de Matrix, eu lembro de Mad Max. E sabe que eu acho que eu não vi isso daí? Eu acho que tem algumas coisas que eu acabo não querendo ver. É melhor não. Não, exatamente quando eu vejo, eu fico muito transtornada. E às vezes eu tenho pesadelos até sem ver o filme, só de ouvir falar. Só de eu sou impressionável. Sim. Teve daquele canibal, como era o nome daquele cara? Hannibal Lecter?
Não, era o primeiro. Silêncios Inocentes. Isso, eu não vi esse filme, mas eu acordei gritando, aparentemente, uma noite. Meu marido falou, o que foi? Eu falei, eu sonhei com esse filme. Ele falou, mas você não viu o filme? Não tem problema, não. Eu já ouvi tantas histórias sobre o filme que eu... Sim, com certeza. Então tem coisas assim que eu fico, melhor não, né? Porque só vem na minha cabeça, assim, quando tá tendo incenso aqui, Mad Max. Não só Mad Max, mas também o Blade Runner, né? O atual, assim, aquela visão, assim, toda de incêndio, sabe? Meio amarelado. Eu falei, cara... isso, assim. É o que tá acontecendo hoje, né? Mas você sabe, fazem mais ou menos uns 10 anos que eu assino uma carta que é assinada por... mais de 1.000, 10.000, sei lá quantos, eu nem sei quantos cientistas no mundo assinam essa carta, que é uma carta de aviso, warning letter, que é enviada para os governos do mundo. É enviada essa carta? Então eles estão sabendo? Fazem mais de 10 anos, deve fazer uns 15 anos que a gente assina uma carta falando sobre o que está acontecendo, mostrando as estatísticas, e é mandado para todos os governos do mundo. E fazem anos e anos e anos que essa carta é enviada. É isso. Que bom, eu não sabia disso. Sim. Eu não sei se é bom saber disso ou não. Acho assim, não é como se a humanidade não tivesse sendo avisada, para dizer a verdade. Tem documentação de quase 100 anos atrás, de primeiros ecólogos, tudo já mostrando algumas coisas. Tem aquele livro muito famoso da The Silent Spring, né? Da Rachel Carson. Esse livro é falado na economia o tempo inteiro. Então, são marcos, assim, onde esses prognósticos sobre o que está acontecendo no planeta. Agora mesmo estava vendo assim, o fogo lá na Califórnia, né? Essa devastação toda, esses extremos climáticos que as pessoas... Os governantes, parece que eles não têm noção de quão grave isso é. Ou se eles têm, eles não têm interesse, porque eles pensam, eu não vou estar aqui. Só 4 anos, estou aqui no poder só 4 anos, eu vou fazer aqui o meu. E na verdade, assim, eu acho que é de uma forma de egoísmo muito peculiar, porque a maior parte desses governantes tem descendentes, tem filhos, tem netos, né? Será que nada toca eles, né, nesse sentido? Então, acho que esquece, eu acho. Não sei. O poder chega tanto na cabeça que esquece. Não sei. Bom, apesar desse ambiente amistoso que a gente... é meio tranquilo. Dark. Exatamente. Quer falar de uma coisa mais leve? Assim, eu ia perguntar assim, o que você falaria para alguém que está querendo ingressar na biologia, ou se tornar cientista, ou mesmo um artista plástico? Se você tem algo apesar desse... cataclismo, não, eu acho que o mundo está nesse momento aqui. Eu tenho fé no ser humano, no sentido de que ele tem a criatividade suficiente para sair dessa, se ele sabe focar nisso. Mas olhando para trás, assim, na minha própria vida, eu fui muito feliz sendo bióloga, porque eu gosto de tudo isso. Então, a pessoa que vai ingressar, ou seja, nas artes plásticas, ou em qualquer área, é a diferença entre você amar aquilo que você faz, porque isso resulta em você fazer bem aquilo, e você se fazer bem também. Então, eu vejo gente que, na época em que eu estava entrando na UNB, que na verdade na época que eu entrei, o salário era péssimo. Então, eu ficava muito infeliz só no dia que eu recebi meu contra-cheque, eu olhava e falava, nossa, como é que eu vou dar um jeito? Mas os outros 29 dias eu tinha a alegria de acordar para ir fazer uma coisa que eu gostava. Enquanto que eu via gente que ganhava super bem, mas estava infeliz todos os dias do mês, eu só ficava feliz no dia do contra-cheque. Então, eu acho que você amar aquilo que você faz é importantíssimo. Eu não sei viver de outro jeito. Eu vejo muita gente que por necessidade precisa viver de outro jeito, né? Mas se você tem a opção, talvez, de escolher uma coisa que te faça feliz, é isso que vai te trazer felicidade. Não é o que você vai comprar para botar na sua casa, ou que você vai vestir, ou que o carro do... Não é isso que vai te fazer feliz, não. É o que vai te tirar da cama todo dia, qual é o projeto, qual é a meta, o que eu vou fazer hoje? Isso é que vai te fazer feliz, né? Sim. É isso, exatamente. Eu acho. Mas... Por isso que eu parei de estudar aves e fui para Libélula, gente.
Você tava subindo nas árvores, não tava te deixando feliz, né, cara? Não, mas eu acho que não é nem subir nas árvores, eu acho Acordar que cedo? o que... Não é nem o acordar cedo. O que me fez realmente falar, agora eu vou estudar libélulas. Além de ser fantástico, eu achar fantástico um bicho tão primitivo e ter um sistema de acasalamento extremamente complexo, porque eu já falei aqui, né, competição espermática, fêmea, pode escolher esperma, é uma confusão. Mas foi quando eu fiz o estágio com a Ju. A Ju, gente, é aluna da Regina também. Foi aluna das primeiras alunas de mestrado, a Juliana Bossi, que me deu o estágio. Eu acho que foi a primeiríssima. É? Foi ela então. E a Celine. A Celine, as duas eram minhas duas primeiras alunas. De mestrado. E ela estava no doutorado, fazendo também essa loucura, a mesma coisa que a Regina fez, né? Fazendo doutorado lá e fazendo campo aqui. Povo doido, gente. E aí a gente foi para um campo, foi anilhar. E foi o primeiro bicho que a gente pegou, e a gente viu que o bicho, quando a Ju baixou o pulsar, que eram os maçaricos, né? A gente anilhava à noite. Aí joga o farol, a gente cega, basicamente a gente cega o bichinho, ele fica parado, e aí a Ju poder baixar. E ele já pulou pouco. E na hora que a gente pegou o bicho, eu falei, meu Deus, e aí tava muito com ectoparasita, assim, tava muito parasitado. Ele morreu nas nossas mãos. Traumatizante, traumatizou. Né? E assim, acabou. E a gente tinha acabado de chegar. Sim. Aí, acabou o campo nosso. As duas foram em silêncio, chorando, voltando. E a Ju leva, porque eu quero congelar para tentar saber a causa, né? Assim, saber se foi intoxicado, porque ela tem questão dos agrotóxicos e tinha isso. Que ela queria estudar também. Leva, que eu vou congelar, tentar levar para o laboratório e tal, fazer uma associação. Beleza, a gente levou o bicho, só que aí acabou o nosso campo. E aí foi ali que eu falei, eu não aguento. Se mais bicho morrer na minha mão. Bicho vertebrado, sabe? Porque eu sei que... Eu falei, eu não consigo. Emocionalmente eu não consigo. A gente tem que lidar com isso, né? Aí eu falei... E eu sei que talvez ele pode ter morrido só de causas naturais, de ectoparasita, endoparasita, tá muito... Mas ele pode ter se enfraquecido por causa de agrotóxico, alguma coisa que ele comeu, e aí, por causa disso, ele teve a infestação. Aí eu falei, não, chega, eu não vou trabalhar com isso. Mas acho que até os comportamentos, às vezes, naturais, ditos naturais, às vezes é um pouco chocante quando você vê... eu falei da Ângela Midori, né, que uma vez eu cheguei no campo para substituir ela numa observação, ela estava sentada numa cadeirinha, quando eu cheguei perto, estava olhando, né, um ninho que estava numa araucária, ela estava aos prantos, chorando. Eu falei, Ângela, o que houve? Aí ela lá, não, porque eles acabaram de matar 4 filhotes. Então ela com binóculo estava vendo os adultos, o infanticídio, né, matando os filhotes. E a gente observa a natureza, e a natureza às vezes é de uma crueldade que você fica um pouco chocada. E ela lá também aos prantos vendo aquilo, eu falei, assim, às vezes é complicado, né? Eu falo, gente, não, vou trabalhar com invertebrado, com inseto que não pensa. E eu não conseguia nem matar, lembra que eu fiz a questão da genitália? Eu não conseguia nem matar, eu pedia pro eu pegava, às vezes eu só dava assim, toma, pode botar dentro do potinho com álcool. Cerrado com uns 2 ou 3 carros e trabalhando debaixo de um toldo, porque estava muito sol. E a gente estava lá medindo os tisios, com paquímetro, anotando coisas. Aí eu começo a ouvir o barulho de um helicóptero. Aí eu falei, estranho. Aí peguei, tava com o tizil na mão, eu saí debaixo do toldo com aquele tizil, passarinho na mão. E aí eu olhei para cima e tinha um helicóptero pairando ali em cima com um policial com uma metralhadora apontada na minha direção. E eu fiquei petrificada ali, eu pensei, eu não posso nem me mexer. Se eu levantar a mão para dar oi com esse negocinho que eu tô segurando aqui, vai que ele acha que isso aqui é uma arma, né? Então eu fiquei ali olhando pro cara, o cara olhando para mim. E aí ele resolveu que eu não era nenhum perigo. Não, perigo iminente. E aí eles foram embora. E depois eu fiquei sabendo que a polícia estava vasculhando aquela área, porque tinha tido, acho que um sequestro, um negócio. E aí eles viram, né, 2 ou 3 carrinhos parados, meio metidos no mato, numa área assim, e resolveram que tinham que averiguar. Mas eu sei que foi um momento assim que parou o tempo, né? Sim. Eu olhando para o cara olhando para mim, foi bem... Foi tenso, né? Tenso. Então tem, mas isso que eu falei, imprevisível, olha que legal. Oi,
Olha que legal se você abordar Todo um dia carro é metralhador. diferente. Todo dia é diferente. Não tem um dia igual. Isso é verdade. Eu lembro, eu gostava muito de ir pro campo. É. Nossa, gente, eu gostava muito de ir pro campo, era muito divertido. E fazer disciplina de campo também, né? Eu fiz ecologia de campo no Pantanal, né? Você Encontrei foi, o Jadner lá. foi, é Foi, verdade. exatamente, foi muito bom. Você, às vezes Melhor disciplina do mundo. melhor disciplina Isso eu tenho muita do mundo. saudade. Isso é muito bom. Tenho muita saudade. Eu, Ivone, Jader, Ah, eu fiz também Miguel. ecologia de campo na graduação, mas não foi é. contigo, foi com... Acho que tava o Arino, O Tri, talvez? o Não, Tri. É, exatamente, é muito bom. É É melhor muito bom. disciplina. É a melhor disciplina, gente. É a melhor disciplina. Aí eu gostei tanto de fazer ecologia de campo na graduação que no mestrado eu falei assim, vou fazer. Só que eu não fiz em Brasília, né? Tinha associação com a UFMS, eu fui no Pantanal. Eu falei, eu quero ver bicho, pra onde que eu vou? Eu vou pro Pantanal. Aí eu vi bicho, Pantanal. foi muito bicho. É. É muito bicho lá. Muito bem, nós estamos acabando a... E aí eu queria, antes de agradecer e despedir da Regina, eu gostaria que você mandasse seus contatos para onde ver suas artes, divulgar o evento dia 30 de outubro. Fala 30 mais de sobre- outubro. Estão todos convidados, é no STJ, 18h30. No dia 30 de outubro, e a abertura tem um coquetel. Chegue cedo antes que a comida acabe. Se você vai pelo, né, pela boca livre... Porque ali parece que o negócio... Tem gente que desce lá de cima, aparentemente, Só para isso. abertura, porque tem uns Tem uns quitutezinhos. E tem Instagram, Regina? Qual que é o Eu Instagram? tenho, @Regina Ferraz Macedo. Isso. E pode ver as telas, contactar? Pode. Ali estão todas as coisas recentes, né? Legal. Essa produção. Legal. Não adianta entrar em contato com a Regina para pedir para orientar, porque ela não faz mais isso. Não. Tá? Se aposentou, agora está cuidando dela. Sim. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por ser essa pessoa inspiradora. E eu aprendi muito com você, assim, desde a graduação, né? Desde o primeiro semestre eu entrei lá. Então não é à toa que eu fiz mestrado contigo, né? E a gente viajou algumas vezes juntos, né, nos 2 congressos da Animal Behavior Society, 2005, 2006 e 2009 de novo, que eu acabei morrendo de medo de apresentar lá. Lá em Pirinópolis, morrendo de medo de apresentar. Eu sempre choro antes das apresentações. Porque eu sou pessoa muito sensível. E aí... eu não sei nem como agradecer, assim. Eu acho que eu sou a pesquisadora que eu fui, né? Eu acho que eu ainda sou, que eu tento ser. Fazer pesquisa sempre você foi um modelo para mim e para várias pessoas, principalmente a galera do meu semestre tem você assim com uma grande estima e pessoas sempre perguntam como é que tá a Regina, tem notícia da Regina? E é isso, assim, você moldou as nossas vidas, né, de uma forma maravilhosa, de exemplo que você deu na ciência, vou começar de a pessoa. chorar, você para com isso. Então tá, vou parar, porque senão serão duas chorando aqui. Eu então, tenho que agradecer, muito obrigada por tudo. Eu que agradeço também. Aceito o convite de estar aqui. Eu que agradeço, foi um convite inesperado, muito legal, mas é gostoso ver vocês aí, cada um trilhando o seu caminho. Eu tenho que dizer que se eu ensinei muito, eu aprendi muito. Com cada aluno, né, você expande um pouco a sua humanidade, a sua compreensão do ser humano, e foi muito bom. Foi a melhor coisa. Os alunos, para mim, foram a melhor coisa da minha vida profissional. Então, eu sei disso. Obrigada, muito obrigada por tudo. Muito obrigada você que está até aqui, até agora, 1 hora e tanto de episódio. Espero vocês no próximo. Muito obrigada, Edovan, que está aí, está caladinho, né? Sempre fica calado. Muito obrigada por estar aí de trás das máquinas. Um beijo para vocês e até o próximo sábado.